Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada, parte 18. Base dos Touros Negros. Já era meio-dia, pois a maioria de todos estava ajudando na base ou alguns estavam em missão, embora durante a maior parte do dia tenha sido normal para todos na base. Bem, principalmente normal. Vandy e Jubei pareciam estranhamente nervosos enquanto tentavam manter a calma enquanto ajudavam a varrer o chão. Eles observaram enquanto Yami cuidava de Adrien, enquanto ele choramingava ao tentar mover a perna enquanto segurava a bolsa que Pris usava para carregá-lo. Yami disse ao raptor enquanto Adrien tentava se afastar da enguia que ele tentava alimentá-lo. Vamos, não seja teimoso. O garoto disse que você tem que comer isso para recuperar as forças. Adrien apenas bufou enquanto movia seu corpo para virar as costas para ele. Você está me testando, lagarto. Yami rosnou. Seguro e firme. Adrien soltou um barulho de surpresa quando Yami começou a abrir a mandíbula. Ele quase engasgou quando a enguia foi enfiada em sua garganta, fazendo-o engasgar, abaixo da escotilha. Ele disse enquanto fechava a mandíbula para fazê-lo engolir. Talvez devêssemos contar a ele? Vandy perguntou. Sem chance. Jubei sussurrou. Se dissermos algo, ele vai matá-la, então traga-a de volta só para fazer isso de novo. Isso não é como não contar aos pais dela agora, Jubei. Vandy argumentou. Ela é basicamente todo o futuro de Clover, em outras palavras, responsabilidade do capitão. E você sabe o que acontece quando Pris fica doente. Ele logo estremeceu. Acho que não posso lidar com o bicho papão de novo. Jubei logo disse a Vandy, nem eu posso, mano, então fique doente. E Shani, e agora? Os irmãos gritaram quando viram que Yami estava bem na frente deles. Jubei não pôde evitar pular nos braços de Vandy, pois eles possuíam uma aparência de medo. Ei, tio Yami, Vandy disse. Estávamos varrendo o chão e conversando sobre fazendo um bolo de aniversário para Pluck. Jubei disse. E planejando uma festa surpresa para Pris. Ela ama festa surpresa. Sim. Pensamos que faríamos a maior festa surpresa para ela, você sabe, Vandy disse. E assim, Pluck adora aquele bolo em camadas. Ele não gosta de festa surpresa. Yami olhou para os dois quando eles começaram a suar. Ele disse a eles, uma festa surpresa para o Pris? Querem me dizer o que é isso? Bem, Vandy disse, nosso. Jubei logo gaguejou ao responder. Pegadinha? Esse sim. Ela adorava brincar com Pluck em casa, então pensamos que poderíamos fazer uma pegadinha. Vandy e Jubei tinham um sorriso no rosto enquanto Yami apenas olhava para as duas crianças enquanto elas suavam. Você não está acreditando nisso, está? Vandy perguntou ainda com um sorriso forçado. Nem um pouco. Ele disse dando uma tragada antes de perguntar, agora o que há com a princesa? O quê? Não há nada de errado com ela, sério. Jubei disse ainda com um sorriso forçado. Embora depois de alguns momentos de silêncio Jubei logo cedeu. Prisma acordou doente esta manhã. Ela disse rapidamente. A sobrancelha de Yami se contraiu fazendo as crianças pularem. Você se importaria de sair? Yami disse a eles. Nenhuma das crianças hesitou nem respondeu quando saíram correndo porta fora, largando o que estavam fazendo. Yami respirou fundo antes de largar o cigarro antes de dizer. Prisma, sua mão tremia ao sentir sua raiva aumentando. Assim que ele cerrou o punho, Cadfan e Gauche intervieram. Pela última vez, agora não podes visitar a tua irmã, disse-lhe Cadfan. Gauche argumentou. Por que não? Você já a viu esta semana. Cadfan respondeu. Se você fizer mais uma visita, vai acabar. Estrondo. Cadfan e Gauche congelaram ao ouvir o muro desabar. Eles olharam para ver uma nova abertura em sua base, já que metade da parede havia sido removida, pois eles podiam sentir a aura ameaçadora de morte emitida por ele, o que os deixava pálidos. O que? Disse Cadfan. Yami logo gritou saia. Cadfan engoliu em seco ao dizer nervosamente, sim, ok, voltaremos mais tarde. Gauche acrescentou enquanto dizia enquanto recuava, sim. Com isso, Cadfan e Gauche saíram rapidamente da sala deixando Yami em seus pensamentos. Ele logo tirou um item mágico com o que parecia ser um diamante com um cajado dourado enquanto se iluminava. Ei, você chegou ao quartel-general dos Cavaleiros Mágicos. Como posso ajudar, Ba? Uma voz estranhamente familiar disse. Consiga-me um capitão que esteja disponível imediatamente. Ele disse chocado, mas a maioria dos capitães está ocupada e Yami logo gritou. Agora. Baga o H? O homem gritou confuso. No momento em que Asta e os outros se encontraram com os aparentes membros da Alvorecer Dourado, eles foram informados sobre a situação em questão. No momento em que souberam que Pris estava doente, eles começaram a trabalhar rapidamente ou pelo menos estavam fazendo o melhor que podiam. O grupo da Alvorecer Dourado, composto pelo próprio Yuno, Klaus, Mimosa, Fafanar, Morvin e Arfal, ficaram todos preocupados, embora tivessem que fazer o que podiam para ter certeza de que ainda respiravam. Magia de recuperação de plantas, Mimosa disse proferindo um feitiço, berço de flores que cura os sonhos. Em apenas alguns momentos, um canteiro de flores logo se formou embaixo de onde Pris estava deitado, enquanto um conjunto de raízes se moldava em forma de cesta. Já que sua respiração estava um tanto difícil, Asta, Karazu, Brenin e Saurize pareciam nervosos, principalmente Asta e até Yuno. Os pequenos espíritos apareceram ao seu redor enquanto pareciam ter descansado com ela no canteiro de flores. Lá, Mimosa disse, isso deve bastar. Cara, Saurize disse enquanto suas orelhas batiam levemente, eu vi Pris doente, mas nunca foi tão ruim antes. Eu direi, Brenin disse enquanto seu olhar se suavizava, já faz um tempo que não a sinto nessa agonia. Aqui. Ela disse com um suspiro.
Fafanar perguntou preocupado. Ela vai ficar bem, certo? Não há muito que meu feitiço possa fazer com a febre dela, infelizmente Mimosa disse. Mas enquanto ela ficar aqui, ela ficará bem. Droga, batata frita. Karazu disse, é por isso que você deveria ter ficado na base. Isto é tudo culpa sua. Klaus observou. Se ela ficasse em casa e descansasse, sua condição não teria piorado. Karazu logo lançou-lhe um olhar furioso. Sinto muito minha culpa. Uau, Klaus. Morvin disse. Sério, 4 olhos. Estamos jogando o jogo da culpa? Arafu perguntou. Você está tentando me dizer algo aqui, Royal? Karazu perguntou enquanto dava um sorriso de escárnio. Só que ter uma princesa se juntando ao pior esquadrão de cavaleiros mágicos foi uma má escolha. Klaus disse. Você diz que ela é ruim em tomar decisões? Ele perguntou a ele. Klaus. Fafnar exclamou. Você não precisa ir tão longe. Fique fora disso, Fafanar. Você é muito jovem para entender. Klaus disse a ele antes de se voltar para Karazu. E quanto ao seu ladrão, talvez alguém como você queira que a princesa vá embora. Karazu rosnou antes de sua mão se fechar em punho. Continue falando assim e você vai perder alguns dentes. Falado como um verdadeiro rufião. Klaus disse enquanto consertava. A expressão no rosto de Karazu mudou, pois eles poderiam jurar que viram as bandagens debaixo de seu braço se moverem. Embora seu braço tenha começado a se mover, ele usou a outra mão para segurá-lo enquanto ele tremia. Embora logo antes de Karazu pudesse dizer algo. Você está errado. Asta gritou de repente, surpreendendo-os. Karazu não é um rufião. Ele é uma pessoa muito boa. Além disso, não é como se ele tivesse pedido para ser um ladrão. Ele está tentando fazer tudo certo estando com os touros negros e sua irmã. Asta, Karazu disse, um pouco chocado. O que? Klaus exclamou. Uau! Arafu disse admirado. Ele enfrentou 4 olhos. Fafnar adicionado. Mimosa não pôde deixar de dizer com admiração. Isso é impressionante. Yuno disse com um sorriso. É Asta para você. De qualquer forma, disse Morvin, devíamos tirá-la da masmorra e pedir a um capitão que a levasse para ver Owen. Se alguém pode ajudar, é aquele milagreiro. Owen? Asta disse, confuso. Morvin explicou ele ao médico do reino. Se alguém pode ajudar, é ele. Bem quando ela estava prestes a retirar a cesta junto com Arfal, eles ficaram chocados quando Brenin colocou a mão na cesta impedindo-os. Se sairmos daqui sem Lian e sem cumprir esta missão, ela ficará com o coração partido. Brenin disse a eles. Ela precisa estar aqui para ver isso até o último momento. Você está falando sério agora? Arfal disse incrédulo. Foi o que ela me disse. Brenin disse, se ela quiser isso, farei tudo o que puder para apoiá-la. Mesmo que seja isso. Morvin logo argumentou. Mas se ficarmos aqui por mais tempo estaremos em perigo. A cara, Saurize disse, Lian e eu escolhemos o pior momento para sair e caçar. Se ao menos ele estivesse aqui, seria melhor manter o Pris estável. O grupo pareceu um pouco chocado quando se virou para Saurize, que parecia chocado. O que você acabou de dizer? Yuno perguntou. Vocês podem ajudá-la? Bem, Brenin disse, é um pouco arriscado, mas como familiares podemos ajudá-la compartilhando a dor que ela sente. Não será muito, deve ganhar tempo. Mas só funcionará se todos os 3 nós estamos aqui. Por que é um risco? Morvin perguntou. Isso afeta nossa magia. Brenin respondeu. Alguns dos ataques que produzimos a partir dele deixarão de responder. Ele voltará ao normal quando ela se recuperar. O mesmo se aplicaria ao Pris, mas como você me disse que ela perdeu a magia, não acho que isso aconteceria. Ser um problema. Prisma perdeu sua magia? Saurize exclamou em confusão. Eu vou explicar mais tarde. Brenin disse. Espere, isso não é perigoso para vocês? Fafanar perguntou. Você ficará indefeso, certo? Mesmo assim, é melhor do que ela ficar aqui em agonia. Saurize disse. O mínimo que podemos fazer por ela é ajudá-la. Esta é a única maneira que conhecemos, já que nenhum de nós conhece feitiços de cura. Asta e Yuno olharam para Pris quando puderam ouvi-la soltar um gemido antes que pudessem ouvi-la murmurar. Mãe, pai, estou com medo. Não consigo encontrar meu caminho. Sair. Se conseguirmos trazer Lian aqui, Asta disse então, ela vai conseguir acordar, certo? Ela deveria. Brenin respondeu. Por quê? Asta parecia determinado ao dizer. Perfeito. Mais uma razão para seguir em frente. Ele logo olhou para Saurize. Você pode me dizer onde ele está exatamente? Saurize respondeu apenas chocado. Basta passar pelo corredor que Vidro e seus amigos passaram. Depois tudo que você precisa fazer é seguir as marcas que fizemos. Entendi. Asta disse. Para surpresa de todos, espere pela surpresa de Yuno, ele de repente correu em direção à entrada que Yuno e os outros haviam passado com sua espada sobre o ombro. Cuide dela para mim, já volto. Asta gritou sem nem olhar para trás. Espere um minuto. Saurize exclamou. Lian não, ela não pôde deixar de gemer enquanto passava a mão pelos cabelos, Ana lata como eu. Ei! Klaus gritou, não fuja sozinho. Klaus, Mimosa. Yuno logo disse ao manifestar uma espiral de vento usando o ar para flutuar. Estou deixando o prisma para você. Yuno. Klaus disse chocado. Antes que Klaus pudesse detê-lo, Yuno logo partiu na direção para onde Asta havia ido enquanto seguia pelo corredor. Arafal, Morvin. Fafnar disse enquanto seus irmãos olhavam com determinação em seus olhos. Vamos. Arafal e Morvin deram um grunhido de concordância enquanto corriam antes que os outros pudessem reagir. Não vocês 3 também. Klaus gritou, ele logo suspirou ao dizer, ora, hoje, entre todos os dias, eles decidem ser imprudentes. Desculpe, mas vou te irritar ainda mais. Karazu contou a Klaus antes de ir e seguiu chocando Klaus e Mimosa rapidamente. Ele deu um salto ao conseguir alcançar a entrada e se encolheu levemente ao pousar sobre o tornozelo direito, embora ele tenha conseguido manter a compostura quando começou a se mover. Oh meu Deus! Mimosa disse com admiração. Klaus não pôde evitar os dentes antes de gemer. O que há com esses malditos amadores? Vamos nos concentrar em manter o Pris aquecido. Brenin disse a Saurize. Você pode mudar?
Saurizi acenou com a cabeça. Eu não me machuquei antes. Bom, Brenin disse antes de remover seu grimório preso à cintura enquanto o entregava a Klaus, para seu próprio choque. Segure isso para mim. Klaus disse em estado de choque. O quê? Diante dos olhos de Klaus e Mimosa, o corpo de Brenin brilhava com um brilho roxo escuro, pois eles podiam ver um conjunto de vinhas cobertas de espinhos quando ele logo ficou de quatro. Em questão de momentos, assim que os espinhos se moveram por seu corpo, ele se tornou um familiar cão-lobo irlandês de pelo vermelho. As mãos de Saurizi pareciam ter produzido o que parecia ser argila enquanto se movia por conta própria enquanto seu corpo, até suas roupas, era engolfado. Até mesmo os chifres em sua cabeça ficaram um pouco mais longos e mais curvos, pois a próxima coisa que eles perceberam, assim que chegou às patas traseiras, foi que ela se tornou um carneiro dourado para ser mais preciso, cascos ao todo até os olhos, embora tivessem um tom magenta. Inacreditável, Klaus disse surpreso. Então esses são shifters. Mimosa disse com admiração. Brenin logo pulou no canteiro de flores, assim como Saurizi, enquanto ele a ajudava a subir. Eles ajustaram cuidadosamente. Prisma disse que a cabeça dela estava contra o estômago de Saurizi como se fosse um travesseiro enquanto Brenin se acomodava ao lado dela, enquanto enrolava sua longa cauda ao redor dela. Saurizi apoiou a cabeça no ombro enquanto tomava cuidado com os chifres. Isso é incrível. Mimosa disse, eu só li sobre shifters como eles, mas vê-los se transformar em animais pessoalmente, é realmente incrível. Klaus não pôde deixar de dizer enquanto arrumava os óculos. Bem, desde que a princesa esteja segura, tudo bem. Logo eles ouviram um som de gritos junto com um feitiço. Magia de criação de espada quebrador de dinamite. Eles foram levados de volta pelo som de uma explosão, pois Klaus foi rápido em fazer uma parede de aço com a ajuda de seu grimório. Eles logo ouviram uma voz através da nuvem de poeira. Prisma, seu boneco. O que você estava fazendo? Que é aquele? Mimosa perguntou. Assim que a nuvem de poeira se dissipou, eles viram um adolescente de aparência familiar, que parecia estar sem fôlego e com uma expressão cheia de pânico. O jovem Pluck gritou enquanto segurava sua espada no ar. Sério, você está tentando causar problemas para nós. Oh, Klaus disse enquanto fazia uma careta, é apenas Pluck. Pluck? Mimosa disse. Você quer dizer amigo de Fafanar? Uma familiar garota de cabelo pervinca, Noelle, entrou fazendo uma careta. Você sabe que havia uma porta aqui, certo? Não havia necessidade de você derrubar a parede. Uma mulher mais velha e o Kiko acrescentou ao entrar, enquanto segurava um pato. Pluck, isso era perigoso. Alguns dos destroços poderiam ter atingido Noelle ou Adeline se não fosse por sua vara. Quack. Adeline acrescentou. Pluck disse timidamente enquanto guardava sua espada. Oh, desculpe. Noelle comentou. Você deveria pensar antes de usá-lo cegamente. Obrigado, vou manter isso em mente. Pluck disse a ela, revirando os olhos. É meu grimório depois de... Ele logo soltou um grito quando Yukiko começou a apertar suas orelhas. Seja mais gentil, rapaz, ou você simplesmente esqueceu magicamente nossa conversa de antes? Yukiko disse em tom de voz ameaçador. Pluck respondeu enquanto suava a N. Não, senhora. Ah, é Noelle. Mimosa a reconheceu imediatamente, pois havia chamado a atenção deles. Mimosa? Noelle disse um pouco surpresa. O que você? Eles logo notaram uma familiar garota de cabelos prateados em um canteiro de flores, pois puderam ver um cachorro e um carneiro dourado no canteiro de flores com ela. A princesa? Noelle exclamou em choque. Prisma? Yukiko exclamou. Oh, o que aconteceu? Pluck exclamou. Para grande choque de Klaus e Mimosa, Pluck de repente estava na frente da cesta improvisada quando começou a olhar ao redor, assustando até mesmo os espíritos que agora estavam em cima de Brenin e Saurizi. Pluck exclamou enquanto fazia isso. Oh não! O que diabos aconteceu com você? Você foi atingido. Eu disse para você não correr na nossa frente, seu estúpido espere, porque você tem a banda de Asta. E aquele é Saurizi com... Antes que Pluck pudesse terminar, a maioria pulou quando Saurizi deu uma cabeçada nele bem no estômago, fazendo-o engasgar, quando ele caiu de joelhos. Ela retomou sua posição no pris enquanto se ajustava. De onde veio aquele carneiro? Noelle exclamou. Pluck disse com um gemido. Saurizi, por que você fez isso? Saorizi soltou um gemido para desgosto de Pluck. Quack. Adeline gritou enquanto corria e batia nela com seu bastão. Pelo menos é assim que teria acontecido se ela não tivesse agarrado seu bastão e jogado para Yukiko com Adeline ainda segurando. Adeline, seja legal com Saurizi. Yukiko disse a ela. Ela é Saurizi? Noelle disse chocada. Espere, onde estão Dorksta e Karazu? Pensei que eles estivessem com ela. Idiota. Pluck disse, e você se pergunta por que eu te chamo de estúpido Silva. Yukiko logo beliscou a orelha de Pluck enquanto ele soltava outro grito. Ok, sinto muito. Ele gritou. Eles correram para encontrar alguém chamado Lian. Mimosa contou a eles. Lian está por perto? Yukiko disse, chocada. Pluck logo exclamou. E você disse Asta cobrado? Oh cara, não é bom. E mesmo depois de termos dado a ele um aviso. O que você quer dizer? Klaus perguntou ao notar seu tom. Que aviso? No minuto em que Asta entrou no salão, ele imediatamente começou a procurar as marcas sobre as quais Pris havia falado. Embora estivesse escuro nos corredores, ele teve dificuldade em encontrá-lo, mesmo depois de seus olhos terem se adaptado. Ele começou a tatear as paredes enquanto caminhava lenta e cuidadosamente, tomando cuidado para não tropeçar. Não fazia muito tempo que sentia um arranhão na pedra. Ele viu o que parecia ser a letra X, tal como havia sido esculpida na pedra. Bingo! Asta disse. Asta? Asta saltou e estava prestes a atacar, mas imediatamente se acalmou ao ver que era Yuno, junto com Fafanar, Karazu, Fafanar, Arfal e Morvin. Nossa, você me assustou. Asta disse enquanto se acalmava. Você e aquele batata frita sempre gostaram de correr na frente.
Karazu disse. Desculpe, mas olhe, Asta disse enquanto mostrava a eles, encontrei a marca de que Sauriz estava falando. Fafanar disse com um sorriso, momento perfeito também. Acho que um deles deve ter feito isso. Morvin disse, isso é muito inteligente da parte deles. Arfal disse com um sorriso, isso é muito fácil. Vamos. Asta disse, ele deve ser assim. Asta, Karazu disse enquanto segurava seu braço. Você esqueceu como Pris e Brenin disseram a você e a mim que Liam odeia humanos? Ele realmente poderia nos matar, você sabe. Asta estremeceu um pouco quando começou a tremer. Oh cara, eu esqueci completamente disso. O que você significa que esqueceu? Karazu gritou. O Morvin disse. O que foi isso agora? O que foi isso sobre Liam? Perguntou Arfal. O Batata Frita e o Vira-Lata nos avisaram que Liam não é tão legal quanto ele e aquela garota carneiro é. Karazu disse. Tradução. Quando ele nos ver, ele vai querer nos matar. Com isso, Fafanar, os rostos de Morvin e Arfal empalideceram quando começaram a tremer só de pensar. Mate-nos! Exclamou Arfal. O Asta, você tem certeza que isso é inteligente? Morvin perguntou. Vai ficar tudo bem. Asta respondeu com um sorriso. Afinal, ele é amigo de Pris. E contanto que o deixemos saber que somos amigos dela, tenho certeza que ele ouvirá. Você é muito otimista. Karazu disse simplesmente chocado. De alguma forma, isso é reconfortante. Fafanar disse. O que acontece se ele decidir que não quer ouvir? Morvin perguntou. Vou fazê-lo ouvir então. Asta disse. Você está me deixando muito nervoso aqui. Arfal disse. Yuno logo disse a eles para tranquilizá-los. Se Asta disse que pode fazê-lo ouvir, então ele o fará ouvir. Exatamente. Asta disse enquanto começava a descer o corredor enquanto procurava por mais marcas. Eles conseguiram encontrar mais uma ou duas marcas enquanto avançavam pelo corredor. Estamos chegando perto. Fafanar disse, enquanto sua mão estava ao longo da parede. Encontrei outra marca. Não pareça tão animado. Morvin repreendeu. É uma questão de vida ou morte agora. Vamos. Eu poderia estar fazendo um novo melhor amigo agora mesmo. Fafanar disse, bem, além de todas as mortes e tudo mais, eu meio que quero conhecê-lo. Você está pedindo um desejo de morte neste ritmo. Arafal disse reconsidere Faf. Há algo de errado com seu irmão? Karazu não pôde deixar de perguntar. Ele não ouviu o que eu disse a ele? Ele fez. Os irmãos responderam fazendo-o estremecer. Não demorou muito para que eles olhassem para a fumaça preta que fez seus olhos começarem a lacrimejar e eles começaram a tossir. Que diabos? Asta disse enquanto tossia. O que é toda essa fumaça? Ai, meus olhos. Fafanar exclamou, está regando. Está vindo de lá. Yuno disse enquanto rapidamente fazia uma barreira contra o vento para todos eles. Cada um deles seguiu a fumaça pelo corredor até avistar uma abertura. Quando chegaram lá, o alvo percebeu que a fumaça havia ficado um pouco mais agressiva. Quando chegaram à abertura, encontraram o que parecia ser algum tipo de fera no chão. Todo seu corpo foi queimado e carbonizado. Eles puderam ver o que pareciam ser chamas azuis ao redor, assim como puderam ver que estavam ao longo das pernas e pés da criatura. O que diabos é tudo isso? Morvin exclamou. Cada um deles saltou para o chão para ver melhor a paisagem. Eles puderam ver que a criatura já havia sido um javali muito maior do que aqueles que haviam enfrentado na floresta. Eles presumiram que a fera já havia sido uma criatura de dentro da masmorra. Suponho que este seja um dos trabalhos do familiar Batata Frita? Karazu disse. Essas chamas são azuis? Arfal disse. Fafanar colocou a mão sobre a chama enquanto estremecia de repente. Isso é estranho. Achei que o fogo deveria ser quente. Parece frio. Asta colocou a mão sobre a chama. Você está certo. Eu nem pensei que uma chama pudesse esfriar. Esse tipo de magia, Yuno disse, é. Bem, você olharia para você entrando aqui como se fosse o dono do lugar. O grupo foi levado de volta quando ouviu uma nova voz, embora não tenha demorado muito para que Asta fosse levantado do chão com tanta facilidade, chocando a maioria. Você tem muita coragem por ser tão confiante, humano escória. Asta soltou um grito ao ser jogado do outro lado da sala. Seriamente, Asta exclamou. Yuno foi rápido em pegá-lo enquanto usava sua magia do vento para amortecer sua queda. Antes que Fafanar ou seus irmãos ou Karazu pudessem ver o que o havia derrubado, eles também se viram voando ao serem atingidos por uma força bruta que se movia tão rápido que deixou um rastro de chamas azuis. Traço estrela de estrela mágia disparadora. Seu corpo começou a brilhar sob a luz rosa das estrelas enquanto ela fazia uma corrida louca para salvar seus irmãos no momento em que caiu no chão. Ela foi capaz de pegá-los com facilidade enquanto Asta pegou Karazu. O que diabos nos atingiu? Karazu exclamou. Esse seria eu, lixo. O grupo olhou ao ver o que atravessava a parede de chamas azuis. Eles viram que era um adolescente de 15 anos, parecendo tão alto quanto Asta e Pris. Ele tinha cabelo azul marinho desgrenhado que estava desgrenhado e bagunçado, pois parecia que não tinha sido lavado recentemente. Seus olhos eram azul safira. Ele usava um manto à cama cinza escuro e uma faixa marrom com um desenho ondulado enrolado no meio. Ele usava um conjunto de calças marrons e uma meia calça azul escura com botas de cano alto azuis e brancas. O lado esquerdo de seu braço não tinha manga, pois eles podiam ver a definição muscular ao longo dele. Ele usava uma braçadeira prateada, pois parecia haver uma armadura enrolada em volta dela, já que por baixo dela havia uma manga azul no braço. Seu braço direito tinha uma manga para cobrir o ombro, pois parecia haver uma cinta de ombro com um desenho de videira dourada costurado. Pelo menos foi o que eles puderam ver por baixo da capa improvisada que ele usava, que era semelhante à que Sauriz usava. Seu braço direito consistia em uma luva que revelava apenas o indicador e o polegar. Em volta do pescoço, ele usava o que parecia ser um lenço, pois era na tonalidade verde água. Como eles podiam ver, ele tinha uma cicatriz no peito nu, por baixo do manto à cama que usava. Em sua cabeça ele tinha um par de orelhas azuis parecidas com as de um lobo que podiam ver em sua testa. Ele tinha um par de chifres, embora parecessem pequenos demais para alguém perceber.
Ele logo falou com um sorriso, pois eles podiam ver seus dentes de tubarão sorrirem. Ok, então imundice. Quem é o primeiro? Ele deve ser Liam. Fafanar sussurrou enquanto seus olhos brilhavam. Você acha? Karazu disse com sarcasmo. Ei, você. Asta disse, estamos apenas. Morvin rosnou antes de pegar seu grimório enquanto perguntava sujeira, hein? Voleio de punho rachado com magia estelar. Enquanto suas mãos brilhavam antes de ela lançar uma saraivada de socos em Liam. Morvin, espere. Yuno exclamou. O sorriso do garoto Liam ficou mais amplo enquanto suas mãos pareciam ter gerado um conjunto de chamas azuis. Ele os jogou no chão, bem diante de seus olhos, ele manifestou toda uma cúpula de chamas, bloqueando todos os ataques de Morvin. Morvin exclamou em estado de choque, o que? Esse foi um truque muito legal que você fez aí, eles podiam ouvir Liam dizer na cúpula. De repente, ela viu Liam passar, pois ela podia ver o conjunto de chamas se manifestando na planta de seus pés enquanto ele disparava em sua direção. Ela foi levada de volta quando ele a agarrou. Mas esse pequeno truque não vale meu tempo. Liam disse, enquanto segurava a cintura dela, agora durma na terra onde você pertence. Para sua própria surpresa, ele deu um suplex em Morvin com o braço esquerdo enganchado. No momento em que ele a jogou no chão, ela foi nocauteada instantaneamente. Morvin, exclamou Arfal. Ele atirou desse jeito. Karazu exclamou. Sem um grimório? Yuno disse, chocado. Quem está ao lado do prato? Liam disse enquanto ainda segurava seu sorriso. Espere, não queremos brigar. Asta começou a dizer, nós apenas. Arfal logo gritou. Ele logo pegou seu grimório que brilhava em verde claro, braços mágicos. Roda de frizz. Arfal logo atacou enquanto puxava o que parecia ser uma vara que começava a criar chamas laranja antes de jogá-la em Liam. Liam apenas riu antes de pegar um conjunto de foices e cortar a vara instantaneamente quando elas acenderam com chamas azuis. Vamos lá. Liam disse, você nem está tentando. Posso só ter uma palavra. Asta exclamou. Arfal gritou, depois de cuidarmos desse cara. Mas, Asta começou a discutir antes de Arfal atacar Liam novamente. Arfal gritou ao manifestar outra vara, pegue isso. Crackly Rod. Desta vez a vara emitiu um gelo enevoado quando ele bateu no chão enquanto o gelo enevoado se dirigia para Liam. Tudo que Liam fez foi pular, pois seus pés produziram uma explosão de chamas que lhe permitiu virar Arfal com facilidade. Como se isso funcionasse comigo. Liam disse, permitindo que uma explosão de chamas fosse emitida de seu pé esquerdo. Ele voou em sua direção e o chutou bem na cabeça. Não pense que um ametauro como você pode vencer um guerreiro como eu. Eles viram Arfal cair com força no chão enquanto se contorcia levemente. Irmão, Fafanar exclamou. Ele está usando suas chamas para se mover mais rápido. Karazu disse, não vou mentir, isso é muito inteligente. Isso é tudo que você tem? Liam disse, nesse ritmo você vai me aborrecer até a morte. Talvez, Fafnar disse antes de ter uma ideia. Armadura mágica de chamas do dragão. Ele bateu em si mesmo em uma chama roxa envolvendo seu corpo enquanto se preparava com os punhos para levar a maioria deles de volta. Fafanar disse com orgulho. Agora temos condições de concorrência equitativas. Liam não pôde deixar de rir. Que diabos de fantasia é essa? Eu lidei com bandidos com mais classe do que você. Espere, nós apenas. Asta começou a dizer antes de Fafanar começar a atacá-lo com um grito de guerra. Liam riu antes de dizer, muito fácil. Com um giro de uma manivela e um clique, as foices que ele segurava se estenderam de repente quando puderam ver um conjunto de correntes presas a elas. Você está brincando comigo? Asta e até Fafanar gritaram. Liam girou a corda de correntes antes de jogar a foice esquerda nos pés de Fafanar, fazendo-o pular, embora, enganado você. Liam gritou enquanto jogava o outro na cabeça de Fafanar, pois foi capaz de acertá-lo bem no centro. Fafanar gritou enquanto girava no ar antes de cair de cara no chão. Você está bem. Yuno exclamou para Fafanar. Fafanar disse atordoado enquanto seu corpo se contorcia. Mal, você deveria estar grato por seus amigos terem colocado um lixo de luta. Liam disse. Droga. Karazu disse quando estava pronto para desembainhar sua espada, embora tenha sido parado por Asta. O que diabos você está fazendo? Olha, apenas confie em mim. Asta disse antes de dar um passo à frente. Ei, não estamos aqui para... Asta congelou um pouco quando Liam retraiu as correntes enquanto elas se conectavam de volta às alças. Não se preocupe, Liam disse enquanto escovava as lâminas fazendo com que elas acendessem. Eu não vou te matar, pelo menos não ainda. Ele logo começou a dar um passo à frente, voltando sua atenção para Asta. Eu só vou assustar você o suficiente para que você e seus amigos nos deixem em paz e nunca coloquem a mão nesse tesouro. Assim que Fafanar e seus irmãos se recuperaram, Liam atacou Asta com suas foices na mão, pronto para derrubar Asta aterrorizado. Yuno se preparou assim como os outros quando viram que Asta não se protegia com a espada para bloquear. Para sua própria surpresa, Asta respirou fundo e fechou os olhos antes. Você é amigo de uma menina chamada Pris Aurora Clover, certo? Asta não sentiu impacto nem nada parecido. Quando ele abriu os olhos, viu que a lâmina da foice havia parado a poucos centímetros de seu pescoço quando Liam lhe lançou um olhar estranho. Nesse ponto todos congelaram. Por que eu acabei de ouvir o nome dela na sua boca nojenta? Liam perguntou a ele enquanto ele não se movia, nem sequer recuava. Asta engoliu em seco antes de aproveitar a oportunidade para falar. Por que eu faria isso, hein? Apenas pense sobre isso e pensei sobre isso. Não sei. Liam disse imediatamente fazendo Asta congelar quando seu sorriso dente de tubarão retornou. Talvez vencer isso me faça sentir melhor. Não basta tirar conclusões como essa. Asta gritou. Ouça-nos, menos seu idiota. Yuno logo disse a Liam enquanto ele dava um passo à frente. Ele é amigo do Pris Aurora Clover. E eu também. A orelha na cabeça de Liam tremeu ligeiramente antes que ele percebesse algo. Espere, ele disse.
Ele embainhou suas foices antes de agarrar Asta e Yuno de repente. Os dois pularam quando ele começou a cheirar a lateral do pescoço deles. Morvin gritou enquanto seu queixo caía. O que ele é? Arfal gritou enquanto agitava os braços. Por que ele está chegando? Fafanar comentou enquanto seus olhos brilhavam. Uau, é como um lobo. Oh meu Deus, Karazu disse enquanto dava um tapa na cara. Liam logo se afastou enquanto ainda segurava seu olhar. Além desse fedor, posso sentir o cheiro dela em você. Ei, eu não cheiro. Asta gritou ao se sentir ofendido. Todos os humanos cheiram mal-humorados. Liam disse a ele, você simplesmente não sente o cheiro. Asta gritou enquanto levantava o punho para ele. Desculpe-me. Lavo meu corpo diariamente. Não é meu lixo. Liam disse, fazendo Asta rosnar antes que outro pensamento lhe ocorresse. Espere se você conhece Pris. Então isso significa. Ele logo deu uma olhada para eles. Não me diga que vocês dois foram aqueles que encontraram a árvore dela? Na verdade, nós fizemos. Asta disse. Yuna acrescentou. Fomos nós que a encontramos na névoa errante. Liam olhou para eles novamente enquanto parecia lê-los através de suas expressões faciais. Ele logo olhou para eles enquanto observava suas vestes e as insígnias que usavam. Eu não reconheço essas marcas, Liam admitiu quando começou a circular Asta e Yuno, mas agora que olhei melhor para você, você não se parece com nenhum caçador que eu tenha visto. Não bandidos, vocês se vestem muito bem, mesmo para os padrões deles. E vocês não cheiram como os humanos da corte real de Zeit que estavam nos perseguindo, então, ele logo parou, seu olhar se transformou em um sorriso de escárnio. Quem? Diabos é você? Asta logo disse sorrindo, enquanto segurava a espada no ombro. Meu nome é Asta e somos cavaleiros mágicos. Estamos aqui para resgatar você e Saurize. O olhar de Liam logo se transformou em confusão quando ele deu um olhar interrogativo. O que em nome do poço é um cavaleiro mágico? Assim, Asta disse timidamente, você não sabe o que é isso. Basicamente ajudamos as pessoas e vamos a lugares como este. Fafnar acrescentou. Além disso, Morvin disse antes de gritar para Liam, você realmente vai nos matar. Você percebe o quanto perigoso isso. Não fique tão perto de mim, Liam disse enquanto a empurrava para longe dele, eu posso sentir o cheiro do seu hálito. Morvin gritou enquanto seu rosto esquentava de vergonha, o quê? Você magia estrela quebre. Fafanar e Arfal rapidamente asseguraram enquanto Arfal dizia enquanto acariciava sua cabeça. Ali irmã, aí. Lembre-se de sua respiração. Fafanar disse. Morvin disse enquanto respirava fundo, serenidade agora, serenidade agora. Ouvir. Asta logo disse, precisamos da sua ajuda. Pris está aqui perto. Ela está muito doente e os olhos de Liam se arregalaram ligeiramente enquanto ele parecia um pouco zangado, e você a deixou entrar neste lugar. Ei, ela também não me disse que estava doente. E estou mais preocupado com ela do que já estou. Asta gritou antes de se acalmar. Olha, a questão é que Saurize nos disse que vocês podem ajudá-la. Mas eles não podem fazer nada a menos que você esteja lá. Liam não pôde evitar soltar um gemido enquanto bagunçava seu cabelo. Aquele maldito idiota, Liam disse. Ela sabe como o corpo dela não aguenta um maldito resfriado. Por que ela veria aqui? Asta não pôde deixar de olhar para ele, pois parecia uma expressão de surpresa. Por que mais? Você é da família de Pris, não é? Liam parecia um pouco chocado com esse tipo de coisa. Ela falou muito sobre você, sabia? Asta disse, posso dizer o quanto ela ama você e os outros. Ela veio aqui porque estava preocupada com você e queria muito ver você. É por isso que ela teve que manter o fato de que ficou doente. É isso mesmo. Arafal disse nervoso. Então, Asta logo disse, fazendo Liam pular quando ele estava na frente de seu rosto. Se você não se importa, poderia por favor ajudá-la. Liam não pôde evitar soltar um grunhido enquanto empurrava Asta para longe dele. Espere um minuto. Liam disse, eu realmente não entendo o que está acontecendo. Ou que é um valete mágico ou algo assim. Mas como posso saber que posso confiar em você mesmo se você salvou Pris daquela árvore? Ela ficou em nossa aldeia. Yuno respondeu. Durante 6 meses nós a mantivemos segura e garantimos que ninguém soubesse sobre ela, mesmo as pessoas que ficaram conosco na igreja. Uma igreja? Liam disse, um pouco chocado. Ela, Asta logo disse, acabamos descobrindo algo que ela não queria que soubéssemos, depois que alguém tentou levá-la. Os olhos de Liam se arregalaram ligeiramente e ele percebeu instantaneamente do que Asta estava falando. Você sabe quem ela é? Ele perguntou com descrença. Asta acenou com a cabeça. Ela também nos contou sobre seu presente. Aquele que ela ganhou quando o espírito a salvou. Não contamos a ninguém e até fizemos uma promessa. Ele logo sorriu. Prometemos que não importa o que acontecesse, a manteríamos segura. Liam parecia estar processando esse tipo de coisa até que Nero chamou a atenção dele enquanto ela se sentava em seu ombro. O olhar dele parecia ter mudado quando ela tweetou em seu ouvido, como se estivesse conversando com ele. Com isso sua postura e até mesmo expressão mudaram ligeiramente. Tudo bem, ele disse depois de um suspiro, mas se você estiver mentindo eu vou te matar na hora, começando pelo seu falastrão. Asta não pôde deixar de gritar. Por que eu? O que você sabe? Karazu disse. Conversar com ele realmente funcionou, Morvin disse enquanto tentava processar tudo. Como? Com uma personalidade como essa. Você disse algo de mau hálito? Liam disse com um sorriso de escárnio. A sobrancelha de Morvin se contraiu antes de ela gritar magia estelar, melhor amiga. Fafnar exclamou enquanto saltava em direção a Liam. Ele teria caído sobre ele, no entanto, Liam foi rápido em sair do caminho quando o rosto de Fafanar caiu no chão. Arafal estremeceu ao dizer, isso vai deixar uma marca. Morvin gritou, pare de brincar com meu irmão mais novo. Ela preparou seu grimório para atacar mais um. Ou assim parece, quando Yuno logo deu um tapa na cabeça de Morvin quando ele disse a ela, por que você está fazendo isso? Temos problemas maiores, lembra? Morvin esfregou a cabeça antes de resmungar, certo. Vamos. Asta disse, ela está por aqui. Mostre o caminho, Loudmouth. Liam disse enquanto Nero voava de seu ombro. É Asta. Não se importe, apenas me leve até ela.
Com um bufo, Hasta logo conduziu Liam de volta pelo corredor por onde eles passaram enquanto corriam em um ritmo rápido. Base dos touros negros. A raiva não descrevia o que Yami estava passando agora. O cavaleiro mágico lhe disse que entraria em contato com ele o mais rápido possível, embora nem seja preciso dizer que ele estava ficando muito impaciente, considerando que já havia se passado mais de 1 hora. Você já terminou? Yami perguntou enquanto dava uma tragada. Você conseguiu alguém? Estou lhe dizendo que não consigo arranjar um capitão para você. Eles estão todos ocupados. Sek tentou explicar, embora parecesse nervoso. Olha o que você tem, Yami gritou. Esta é a cara de alguém que se importa? Apenas se apresse e pegue um dos capitões para mim. Sek soltou um grito. Ju, espere um segundo. Vou olhar de novo. Os Tripolas logo passaram pela porta junto com seus parceiros bestas mágicas, ou pelo menos eles teriam passado pela porta se metade da parede tivesse desaparecido quando Alan, Kiba e River passaram e se sentaram ao lado de Adrien. Aislinn disse, chamando sua atenção, Capitão Yami, estamos de volta daquela missão para a qual você nos enviou. Pegamos aquele ladrão em flagrante e mais alguns, Ainé disse enquanto olhava por cima da parede percebendo a extensão do dano depois de chutar um tijolo para longe. Adrien explodiu a parede de novo? A enguia não concordou com ele? Aidan perguntou. Ah não foi o lagarto. Yami disse. Fui eu. Os Tripolas olharam para a parede novamente antes de parecerem ter assentido. Ah, ok, isso explica tudo então. Ainé disse enquanto sussurrava para seus irmãos. Você acha que foi o problema das facas de Jubei de novo? Não, isso geralmente é mais uma brincadeira de Pluck. Aislinn respondeu. Só por curiosidade, Yami logo disse. Vocês três sabiam que algo estava errado com a garota lagarto esta manhã? O olhar do Tripola ficou confuso com isso novamente. Ainé disse, não? Fora isso, ela parecia mais atordoada do que o normal. Ela parecia normal para nós. Aidan acrescentou, levantando a sobrancelha. Por que você pergunta? Então ela não te contou? Yami disse um pouco surpreso. Antes de suspirar novamente, eu imaginei. Ela fez algo errado, capitão? Ainé perguntou preocupada. Ela está com problemas? Oh, mais do que problemas. Yami disse. Aquela idiota ficou doente. Com isso, os Tripolas empalideceram, pois até mesmo suas feras mágicas reagiram da mesma maneira. Oh, não, Aidan disse. Isso explica porque ela parecia atordoada. Ana-lata como eu, só pensei que ela não dormiu o suficiente. Ainé disse. Isso é muito ruim. E nem mesmo Pluck percebeu que isso é muito pior. Aislinn disse. Se ela acabar se esforçando. Yami não pôde deixar de lançar um olhar interrogativo antes de perguntar. O que vai acontecer? Bem, Aidan disse, desde que éramos crianças, ela não consegue lidar exatamente com um resfriado comum. A maioria dos curandeiros da nossa aldeia percebeu que é porque ela é metade humana e metade elfa. O corpo dela não aguenta, mesmo que seja um inseto que dura o dia inteiro. Ainé acrescentou. Se ela acabar se esforçando, ela vai bem, você sabe. Ainé logo pigarreou antes de dizer enquanto girava os polegares. Empurre margaridas para cima. Mas ela estava indo tão bem. Aislinn disse. Tia Alma disse isso sozinha. Não a vejo doente desde que ela tinha uns 12 anos. Os olhos de Yami se arregalaram antes de perguntar. Você quer dizer que o garoto vai morrer em breve, a menos que façamos alguma coisa? Os Tripolas assentiram enquanto pareciam igualmente preocupados. Ou entraria em coma ou um contaminado viria e tentaria levar ela e ou outros embora. Aidan disse com um sorriso nervoso. De qualquer forma, é muito ruim. Eles puderam ver a sobrancelha de Yami se contrair levemente quando ele começou a rosnar. Ele se virou para o item mágico e disse, ei, onde está aquele backup que eu pedi? Oh, na verdade, consegui um. Sek disse, embora. Yami logo disse a ele com uma aura de ameaça de morte, faça-os passar. Sek pulou enquanto gritava, ok. Bah! Só assim, Sek o encaminhou para um conjunto de 2 pessoas conhecidas no dispositivo mágico. Capitão Charlotte e Jack. Os Tripolas exclamaram quando viram seus rostos. Charlotte disse enquanto seu rosto ficava um pouco vermelho. Yami? Você está entrando em contato comigo. Jack logo disse. Que você deve estar tão desesperado se quiser me ligar. Olha, não tenho tempo para seus comentários. Yami disse a eles. Temos um grande problema e envolve a nossa princesa. Com isso, as expressões em seus rostos mudaram. O que aconteceu com ela? Charlotte perguntou. Jack logo disse. Ela arriscou a vida de novo? Muito pior. Yami disse. Acabei de saber por Jubei e Vande que ela está indisposta. E pelo que o Tripola me disse, não é como a sua doença habitual. E se não nos apressarmos, quem sabe o que vai acontecer? Ela está doente. Charlotte disse. E você a deixou assumir uma missão? Então ela não aprendeu da última vez que isso aconteceu, hein? Jack perguntou enquanto parecia estranhamente zangado para o Tripolas, para onde você disse que a mandou também. Kiki. Uma masmorra que surgiu. Yami respondeu. Brennan nos informou que os outros familiares estão lá. Eles partiram há pouco tempo. Você a deixou ir para uma masmorra. Charlotte exclamou. Você realmente é imprudente com ela, não é? Jack disse. Talvez ela devesse ter ido para o meu esquadrão. Yami logo disse a Jack com um olhar furioso. Por cima do meu cadáver, vara de feijão. Este não é o momento para suas discussões infantis. Charlotte disse. Temos que ir para a masmorra agora. Kiki como se tivéssemos uma escolha. Jack disse. A masmorra surgiu perto da fronteira do reino Diamond. Yami disse enquanto se levantava. Estou indo para lá. É melhor que aquele garoto ainda esteja respirando quando chegarmos lá. Jack disse com um olhar furioso para Yami. Yami apenas disse a ele. O que isso significa? Você sabe exatamente o que quero dizer, idiota. Jack disse a ele antes de desligar seu item mágico, assim como Charlotte. Yami logo saiu da base enquanto pegava sua vassoura. Ele estava pronto para voar quando Yami. Ainé disse enquanto saía correndo. Ela logo entregou a ele uma pequena sacola. Aqui, você vai precisar disso. Yami pegou a bolsa dela enquanto parecia um pouco confuso. O que é isso?
Flores de trevo vermelho. Aine respondeu, acabei de comprá-las no mercado caso algo assim acontecesse. São o mesmo tipo de ervas que tia Alma e tio Zeid usaram para ajudá-la. Faça com que ela beba. Beba-os, hein? Yami perguntou. Vou manter isso em mente. Só por favor, Aine disse enquanto seus olhos pareciam esperançosos e cheios de lágrimas. Nós já a perdemos uma vez, não podemos suportar perdê-la novamente. O olhar de Yami suavizou-se um pouco antes de ele dar-lhe um tapinha na cabeça e dizer, não se preocupe, vou trazê-la de volta, sã e salva. Com isso, ele pulou em sua vassoura e voou para o céu, enquanto Aine o observava desaparecer ao longe, enquanto sua expressão estava escrita com nada além de preocupação. Klaus e Mimosa, junto com Pluk, sua mãe Yukiko, Noelle e Brenin e Saurizid teriam esperaram pacientemente que os outros retornassem com Lian. A maioria deles estava ficando ansiosa como um certo elfo enquanto ele andava. O tempo todo ele ficava olhando para Prisma, pois ela ainda estava no canteiro de flores, ocasionalmente gemendo em agonia e murmurando incoerentemente. Espere, querido. Yukiko disse enquanto dava um tapinha na cabeça de Pris. Eles estarão aqui em breve. Por que diabos eles estão demorando tanto? Noelle perguntou. Pluk disse preocupantemente. E se algo acontecer com eles? Ou melhor, Lian matar todos eles? Agora, Pluk, isso é improvável, Yukiko disse ao filho, embora eu esteja preocupada com o que Lian faria com eles, principalmente Asta. Dorksta pode ser burro, Noelle logo disse, mas acho que ele é teimoso demais para ser morto. Ele disse que fez uma promessa à Sua Alteza, não foi? Ela percebeu que todos os olhos estavam voltados para ela e imediatamente ela ficou vermelha. Quero dizer, não é como se eu estivesse preocupado com ele ou algo assim. Continue dizendo isso a si mesmo. Pluk disse com os olhos revirados. Noelle, essa é provavelmente a coisa mais legal que já ouvi você dizer sobre alguém. Mimosa disse com um sorriso. Estou tão feliz. Noelle disse a Mimosa bufando. O que você quer dizer? Sinto muito. Pluk logo disse. Como vocês dois se conhecem? Por que vocês são tão amigáveis? Noelle soltou um suspiro enquanto se colocava no rosto. Ela é minha prima. Mimosa vermilhou. Imediatamente, os olhos de Pluk se arregalaram e seu queixo caiu. Espere, isso significa. Pluk, você está tentando trazer essa rivalidade à tona de novo? Yuiko adicionou. Vocês estão relacionados um com o outro? Pluk gritou enquanto tentava processar, ignorando sua mãe. Como? Ela está do lado materno da família. Noelle disse enquanto seu olhar suavizava ligeiramente apenas com a menção disso. Prazer em conhecê-lo, Pluk. Mimosa disse com uma inclinação de cabeça enquanto se concentrava na cesta. Devo dizer que é a primeira vez que encontro um elfo. E é uma grande honra conhecer um membro da outrora perdida família de Barbados. O queixo de Pluk caiu ainda mais quando ele gritou enquanto sua cabeça fumegava. Oh, que como, quem? Pluk logo disse enquanto seus olhos giravam, mas espere. Você é menos mau e arrogante do que este estúpido amante orc. Querido, pão de mel, torta de abóbora. Yukiko logo disse enquanto beliscava a orelha dele. Pare com isso. Você sabe o que isso faz com o seu cérebro já grande. Mãe, Pluk reclamou. É verdade. Também não me chame dessas coisas. Não tenho mais 5 anos. Yukiko logo disse com um olhar furioso enquanto Pluk se encolhia. Pluk, preciso lembrá-lo dessa palavra? Pluk estremeceu antes de dizer desculpe. Ei, estamos de volta. Eles foram levados de volta pelo som de uma voz familiar. Eles se viraram rapidamente e viram que Asta, Yuno, Karazu, Fafanar, Morvin e Arfal estavam lá no corredor. E junto com eles estava um jovem familiar com cabelo azul, chifres pequenos e orelhas de lobo, que Brenin e Saurizid reconheceram imediatamente, pois foram rápidos em voltar quase em um piscar de olhos. Lian! Brenin exclamou com alívio. As orelhas de Lian se contraíram ligeiramente. Brenin? Ele logo sorriu enquanto corria rapidamente para a cesta, seu filho de um anão. Eu não sabia se você conseguiu. Ele e Brenin não puderam deixar de se abraçar. É bom ver você, irmão. Brenin disse aliviado. Temos muito o que conversar. Você está me dizendo. Lian disse com um sorriso malicioso. Você e o Kiko disse, chocada e aliviada, você o pegou. Você realmente o pegou. Vivo, aliás. Pluk disse em estado de choque. Bem, Morvin estava prestes a matá-lo no caminho. Karazu disse. Como ela poderia? A única coisa que vai me matar é o hálito dela. Lian disse enquanto mostrava a língua. Magia estelar, Morvin começou a dizer. Punho rachado volume. Logo Morvin foi recebida com chiclete no rosto enquanto gritava abafado. Disse Pluk em um tom indiferente. Por favor, não, prefiro não me envolver em seus problemas por causa de sua mudança. Lian logo olhou para Pris ao perceber como ela parecia corada e como até mesmo os espíritos ao seu redor pareciam cansados e preocupados. Oh, Prisma! Lian disse enquanto suas orelhas estavam ligeiramente caídas. O que você fez? Lian, Saurizid logo disse enquanto descansava a cabeça de Pris em seu colo. Temos que ganhar tempo até que ela esteja segura fora da masmorra. Temos que... Sim, eu meio que imaginei que teríamos que fazer isso. Lian disse enquanto colocava a mão sobre o peito. Com toda essa dor que ela está passando, ela não vai durar. Então entre na cesta, Brenin disse enquanto estendia a mão. E não vamos perder mais tempo. Lian apenas assentiu antes de pegar a mão de Brenin, permitindo que ele o puxasse para dentro da cesta sem qualquer hesitação. Ele sentou-se de joelhos enquanto estava ao lado de Pris. Como isso funciona exatamente? Asta perguntou ao se aproximar da cesta de tecido. Basta observar e ver. Brenin disse ao ficar do lado oposto dela enquanto se ajustava um pouco antes de trocar um olhar para Saurizid e Lian. Vocês dois estão prontos? Sim. Saurizid respondeu. Vamos fazer isso. Lian acrescentou. Cada um deles logo colocou as mãos sobre o coração de Pris, sendo Brenin o primeiro, Saurizid colocou a dela em cima da dele e Lian colocou a sua sobre a dela.
Diante de seus olhos, eles viram um ramo sagrado aparecer novamente, mas desta vez, além dos ramos prateados, vermelhos, azuis e dourados, pareciam ter crescido em volta de seus braços enquanto brilhavam. Eles puderam ver as mesmas vinhas aparecendo na pele de Pris, até mesmo os espíritos pareciam ter emitido um brilho misterioso que os levou de volta. Asta ficou especialmente admirado quando seus olhos praticamente brilharam. Os três logo falaram em uníssono. Pelo azevinho que nos une, nós compartilhamos contigo. As vinhas ao redor deles logo brilharam quando viram que haviam mudado para uma cor escura e sombria enquanto cada um deles soltava um suave gemido de agonia. Em poucos momentos as vinhas logo murcharam, assim como as do Pris. Eles viram que Brenin, Saurize e Lian começaram a recuperar o fôlego. Pessoal, Asta disse antes de perceber que seus rostos estavam um pouco vermelhos, o que o fez pular para trás. Seus rostos, Yuno disse, um pouco chocado. Funcionou? Noelle disse atordoada. Klaus disse enquanto arrumava os óculos. Foi o que aconteceu. Espere, mas isso significa, Mimosa logo disse ao perceber. Só então eles ouviram Pris soltar um gemido quando ela começou a se mover. Imediatamente todos estremeceram ao ver que ela abriu os olhos. Embora seu rosto ainda parecesse corado, ela parecia menos pálida, pois só os abriu até a metade. Todos não puderam deixar de parecer aliviados. Ah, obrigado, mana. Luke disse. Ela vai ficar bem. Morvin acrescentou. Pris notou Lian porque ela não pôde deixar de dar um sorriso cansado. Lian não pôde deixar de sorrir de volta enquanto gentilmente a pegava nos braços, dando-lhe um abraço, estou aqui. Ele não pôde deixar de acariciar o pescoço dela enquanto Pris retribuía o abraço, estou aqui. Brenin e Saurize não puderam deixar de sorrir antes de também se juntarem ao abraço, já que Pris não pôde deixar de soltar uma risada cansada. Os espíritos mudaram para uma cor brilhante e logo pareciam felizes como ela. Todos logo ficaram aliviados, especialmente Asta, pois ele podia sentir seu peito estranhamente quente. Em algum lugar da masmorra, Feodora não tinha ideia de para onde estava indo. Ela se viu correndo pelos corredores por cerca de 1 hora, pois podia sentir que estava praticamente cheia de adrenalina. Tudo que ela podia sentir era raiva e o desejo de matar Locke por abandonar o trabalho que lhes foi dado. Vendo como esta foi a primeira masmorra, ele colocou a si mesma e aos outros com quem ela se importava em perigo. Ela se lembrou do quanto queria matá-lo. E isso foi tudo. Embora quando a raiva pareceu tê-la deixado, ela se viu em apuros quando percebeu. Bem, estou perdido. Feodora disse com um olhar indiferente enquanto caminhava pelo corredor enquanto apalpava as paredes. Droga, mostre o que eu ganho por ficar tão chateado assim. Feodora quase tropeçou quando bateu em uma pedra na ponta do pé. Ela não pôde evitar estalar a língua enquanto balançava o pé ao sentir o dedo do pé arder. Droga tudo! Feodora disse antes de chutar a pedra com força. Como diabos o arrogante aguenta aquele capitão touro? Em jogo aqui? Feodora soltou um grunhido antes de bater na parede. Maldito seja! Esses caras são muito loucos. Se eu sabia o quanto louco eles seriam, nunca teria me inscrito para começar. Feodora logo teve um pensamento sobre ela, antes de soltar um suspiro. Mas novamente eu não conseguiria retribuir quem me salvou daqueles bastardos. Ela disse. Além disso, Pri estaria sozinha, e o Dum Dum e o Saiba tudo nunca teriam me perdoado se eu recusou o convite. Ela esfregou a nuca. Lados. Teria sido mais fácil se eu me lembrasse de como ele era, pelo menos. Eu tecnicamente morri naquela época, então ficou muito confuso. Depois que acordei. Ela logo estalou a língua. Maldita maldição. Preciso encontrar uma maneira de controlá-la logo. Só tenho mais 6 salvamentos afinal. De repente, Feodora congelou ao ficar alerta ao sentir algo estranho na atmosfera. Imediatamente ela permitiu que seu grimório flutuasse enquanto se preparava. Essa presença, ela pensou, não pertence ao preso, cara azul ou aquele maldito viciado. Não, essa mana é. Ela logo percebeu algo passando por ela no canto do olho. Imediatamente ela agiu enquanto as páginas viravam magia de gelo, rugido de leão. Um raio azul se formou no momento em que a cabeça de um leão foi feita do próprio gelo que ela havia manifestado. No momento em que ela atingiu a esquina do caminho quando ouviu um grito. O mago logo caiu de lado ao ver que havia feito uma abertura no corredor, assim como havia aberto uma nova sala na masmorra. Feodora logo olhou feio ao inspecionar mais de perto o mago que havia atingido, quando reconheceu a insígnia. Soldados magos, Feodora disse com desgosto. Ela logo estremeceu ligeiramente quando se viu cercada por um conjunto de soldados magos enquanto eles pareciam estar prontos para atacá-la. Ótimo, Feodora disse enquanto revirava os olhos. Vocês estão aqui, afinal. Ela nem sequer estremeceu quando ouviu uma voz que conhecia muito bem. Feodora? A garota de Jeremiah e Ezra? Ela se levantou enquanto olhava para um homem que parecia ter quase 30 anos quando ela levantou as mãos. Ele era um homem peludo com cabelo preto de comprimento médio. Ele também tinha bigode e cavanhaque, que cobria apenas o queixo. Ele tinha uma cicatriz em forma de linha reta, que cruzava a parte superior esquerda do peito até a parte inferior direita do peito. Ele parecia ter um capacete na testa, que tem 3 enfeites em forma de diamante, posicionados no lado direito da testa. Todo seu traje é composto por túnica e calças. Sua túnica de cor clara é solta e tem uma grande gola em forma de V que mostra o peito. Por cima da túnica, ele usava uma faixa preta de 3 vias que é apoiada no ombro direito. Suas calças eram de cor clara e 2 tecidos pretos se projetavam da cintura até a meia calça com enfeites em forma de diamante nas pontas. Ele também usava um casaco por cima de todo o traje. O casaco é dividido em 2 cores onde possui tecido de cor clara no tronco e nas mangas enquanto os punhos e o restante do casaco são de cor escura. Ambas as lapelas pretas têm 3 ornamentos em forma de diamante. Feodora cuspiu para o lado enquanto sorria com escárnio para o homem, Lotus von Walt. O homem chamado Lotus virou-se para Feodora e seus olhos logo se transformaram em choque. Isso é uma surpresa. Eu não esperava ver você aqui.
Pensei que eles tivessem matado você. Feodora não pôde deixar de dar uma risadinha. O quê? Você acha que um bando de vocês amadores como soldados magos podem matar alguém que estava no topo de seu jogo no treinamento de assassinos? Homem, Lotus deu uma risada. Essa atitude arrogante eu conheço. Ele logo olhou para ela. Olhe para você. Você tem os olhos do seu pai. Sem falar no cabelo radiante da sua mãe, embora eu me lembrasse que era um pouco mais longo. A última vez que te vi, você tinha quase a idade da minha filha. Agora olhe para você. Você se tornou uma bela jovem. Bem, o que eu posso dizer? Ela disse a ele enquanto perdia o sorriso. As crianças tendem a crescer. Lotus logo notou o grimório que estava ao seu lado, quando viu que trazia uma insígnia de trevo, essa marca. Ele logo coçou embaixo do queixo. Então você esteve no Reino Clover, afinal. Onde você estava? Exatamente. Como se eu fosse te dizer isso, sua maldita barata. Ela disse a ele enquanto parecia calma, mas agressiva. Embora Lotus parecesse calmo, ele ficou surpreso com o tom dela. Ai, isso não é jeito de falar com um velho amigo. Eu não chamaria mais você de velho amigo, Feodora disse ao receber seu olhar frio novamente. Não depois de você e aqueles outros caras, deixe eles assassinarem meus pais. Lotus deu uma risada ao dizer. Bem, parece-me que você está pedindo uma briga. Você acha? Ela disse a ele. O que aconteceu com o cara que era tão íntimo e gostava de jogar com meu pai? Quem gostava de contar piadas para minha mãe e fazê-la rir e me deixar ir naquelas viagens com suas 3 filhas preciosas todo verão? Todos aqueles tempos não significaram nada quando você os deixou matá-los e tentou me levar? Feodora, Lotus logo disse com um suspiro. Você ainda era uma criança naquela época. Você sabe como suas tias podem ser. E especialmente aquele seu avô. Seus pais eram traidores do reino. Eles tinham que fazer alguma coisa. Feodora estalou a língua. Eles não eram os traidores. Aquele maldito velho bastardo foi o momento em que ele fez aquele acordo com aquelas pessoas dos espadas, só para que eles pudessem me entregar como noiva depois que ele me amaldiçoou. Lotus logo disse a ela. Você sabe tão bem quanto eu porque isso teve que ser feito. É para o bem do reino. Sim, bem, talvez esse seja o problema. Ela disse. Eu sei que o nosso rei não é estúpido o suficiente para dizer àquele velho bastardo para ir e fazer esse acordo. Meus pais e minha avó sabiam que aquele tal de Maurice o colocou na ideia. Lotus bocejou ao dizer. Você realmente está convencido de que esses traidores são inocentes, mesmo que não tenha provas? Eu não preciso de provas para vencer vocês. Feodora disse a ele. Vou tirar você, tudo nos meus termos. E farei isso, não deixando você tocar em uma única moeda do nosso tesouro. Lotus não pôde evitar uma expressão de leve decepção enquanto balançava a cabeça. Parece que o tempo que você passou com o povo de Clover realmente mudou você. Os soldados magos logo materializaram armas enquanto as pressionavam perto de seu pescoço. Acho que seu avô ficará feliz em saber que você está vivo e bem. Lotus disse. Não pense que desta vez você pode escapar dessa. Preciso lembrá-lo. Você está lidando com os melhores soldados do diamante. Correção, Feodora disse antes de sorrir, eles foram os melhores. Então eles me treinaram. Feodora logo retirou todos eles quando bateu com o punho no chão enquanto, ao mesmo tempo, seu colar brilhava com um brilho verde claro. O chão aparentemente se quebrou quando o gelo começou a se formar, derrubando metade deles quando lanças de gelo se formaram no chão. Feodora imediatamente pulou alto no ar antes de chutar outro no rosto quando ele estava pronto para atacá-la. Pegue-a! Um dos soldados magos gritou. Alguns lançaram ataques mágicos de diamante contra a jovem adolescente, embora ela tenha sido rápida em pegar seu grimório. Marionete mágia de criação de gelo. Um conjunto de pumas logo se formou enquanto eles atacavam os dois. Ambos foram derrubados instantaneamente enquanto soltavam um grito de agonia quando os dois pumas os morderam. 2 dos soldados magos tentaram obter vantagem atacando-a por trás, mas... Nevasca mágia de gelo. Em um instante, os soldados magos se viram cercados por uma névoa feita de gelo, já que alguns deles congelaram ao entrar em contato. Seu pequeno. Ele foi curado por outro Diamond fragmento ao dizer. Coma isto. Feodora rapidamente saiu do caminho antes que uma bola de fogo se escondesse atrás de uma parede de pedra enquanto as chamas se tornavam mais intensas. Assim que a fumaça começou a cobrir toda a área. Você está tornando isso muito fácil. Ela pensou antes de começar a se mover na cortina de fumaça no momento em que os soldados magos o cercavam. Mantenha sua guarda levantada. Lotus disse aos soldados magos na fumaça. Afinal, vocês estão lidando com um membro da família Capacete. Quando um deles se posicionou, ele sentiu seu corpo sendo puxado antes mesmo que pudesse gritar. O que? Outro foi logo levado quando eles soltaram um grito. O inferno? Um por um, cada um deles foi retirado, pois tudo o que Lotus podia ouvir era o som de seus gritos de socorro e gritos de terror. Lotus logo foi levado de volta quando um conjunto de garras estava em seu pescoço. Lá ele viu familiares olhos azul gelo penetrantes com uma faixa branca enquanto ela parecia estar pronta para matá-lo. Você estava dizendo. Feodora disse, velho? Lotus engoliu em seco ao dizer enquanto levantava as mãos. Às vezes esqueço que você foi o melhor aluno entre os assassinos. Você até conseguiu superar suas próprias tias nesse feito. Quando você chegar ao inferno, Feodora disse, diga a eles, Feodora Capacete foi quem te mandou para lá. Você realmente vai me matar? Bem, deixar você ir vai ser muito fácil. E eu não posso exatamente deixar você contar para aquele velho bastardo que estou vivo, não posso? Eu não quero que ele saiba que estou chutando, ainda não, de qualquer maneira. Parece que aquela parte assassina de você nunca o abandonou. É realmente genético. Nunca me compare com eles. Além disso, você perdeu minha confiança em mais de um aspecto, seu filho da puta. Feodora logo percebeu a expressão em seu rosto. Enquanto crescia, ela sabia que ele tendia a evitar brigas dependendo da pessoa que enfrentava. E ainda assim, ele tinha um sorriso doentio no rosto. Por que você está com essa aparência? Feodora perguntou a ele. Diga-me, Feodora, Lotus disse. Você já lidou com veneno antes, certo? Não faz muito tempo. Por quê? Ela perguntou a ele.
Bem, estou surpreso com sua resistência a isso, ele disse, porque a maioria das pessoas já teria desmaiado. Com isso, ela parecia confusa com esse tipo de coisa antes de perceber que sua visão começou a piorar. Seu batimento cardíaco começou a acelerar antes que ela percebesse exatamente o que estava ao seu redor. Ela viu que era fumaça preta. Você, Feodora, disse enquanto caía de joelhos. As garras de gelo logo se quebraram, bastardo. Estou surpreso que você não tenha notado. Lotus disse. Você geralmente tem mais perspectiva sobre essas coisas. Acho que o tempo no Reino Clover o deixou desleixado em algumas coisas. Feodora ainda manteve seu olhar enquanto ia dar um soco em Lotus, embora tenha sido desleixado e lento quando ele simplesmente saiu do caminho dela. Ela acabou caindo no chão quando sua respiração ficou difícil. Caramba! Feodora disse enquanto tentava se levantar, pois sentia que suas pernas pareciam gelatinosas. Eu realmente sinto muito por fazer um truque sujo como esse com você. Lotus disse a ela honestamente, pois ela podia ver pelo canto dos olhos alguns dos soldados magos que ela havia nocauteado começaram a se levantar. Mas você sabe o que dizem, você tem que combater fogo com fogo. Não importa se eu não puder usar minha magia. Feodora disse, enquanto se sentava pelo menos. Se você acha que vou deixar me levar. Eu sei que você vai correr no minuto em que se levantar. Ele disse, com aquela maldição que Malik lhe deu, será impossível para mim pegá-lo, mesmo depois de você ter sido afetado pelo meu feitiço. Tenho que admitir, os demônios realmente fazem maravilhas. É por isso que seu grimório logo brilhou ao lado. Ele enquanto as páginas viravam. Peço desculpas pelo que estou prestes a fazer. Feodora parecia confusa com esse tipo de coisa antes de ser levada de volta quando foi levantada do chão. Ela viu que havia garras feitas da mesma fumaça. O que você está? Ela disse antes de ser interrompida quando soltou um grito agonizante. As garras feitas de fumaça começaram a cavar em suas costas enquanto ele lentamente começava a se mover pelas costas dela, deixando um conjunto de 3 cortes enquanto rasgava o tecido de seu roupão e camisa. Ele logo a deixou cair no chão enquanto sua visão piorava. Lá, Lotus disse, agora você não poderá correr com esses ferimentos. Desgraçado, Feodora disse antes de ser agarrada pelos soldados magos. Ei, eu poderia ter arrancado uma de suas pernas, mas não o fiz. Apesar de tudo, você ainda é um cidadão do reino Diamond, sem falar que é filho de 2 amigos meus muito queridos. Paz, Lotus disse enquanto segurava seu rosto. Então, o que vem a seguir? Seu olho, talvez? Maurice pode fazer bom uso disso, já que você é o primeiro a sobreviver a essa maldição. Logo eles ouviram o som de risadas enlouquecidas vindo em sua direção. Feodora parecia ter reconhecido isso. O que há com essa risada? Um mago perguntou. Logo um deles foi recebido com um trovão verde azulado no peito enquanto os soldados magos gritavam em agonia quando foram atingidos com força e rapidamente. Feodora foi derrubada. Feodora foi capaz de reconhecê-lo apesar de estar ficando sonolenta enquanto conseguia se levantar do chão o melhor que podia, ao notar um conjunto de pernas e manoplas blindadas. Sorte! Locke sorriu ao dizer, Ai, você realmente conseguiu. Ele logo parou quando percebeu Feodora machucada e sangrando das costas aos dedos dos pés. Ela pode ter imaginado, mas viu que apesar do sorriso dele, a expressão em seus olhos parecia ter um pouco de raiva. Locke logo disse ao se virar para Lotus, Ei, você fez isso com ela, certo? Isso significa que você é mais forte que ela? Lotus soltou um suspiro. Bem, isso não é bom. Nada de bom vem de elevar os obstáculos muito alto. Poder jovem entusiasmado. Isso é realmente assustador. Você conseguiu eliminá-los com um único golpe. Locke deu uma risada. Bem, eles são apenas subordinados. Mas se você for o chefe, não há problema. Essas são, Feodora disse, notando suas pernas feitas de iluminação? Entendo, foi assim que você conseguiu se mover tão rápido. Lotus disse, não só isso, mas é prático. Você parece muito poderoso. Você está fazendo uso de sua juventude como Feu aqui. Você me fez tremer. Ei. A sorte disse, com que tipo de magia você luta? Você parece bastante entusiasmado. Lotus disse, então Feu aqui está ajudando você a conseguir a Câmara do Tesouro, não está? Vamos. Locke disse enquanto suas mãos brilhavam. Vamos lutar. Você está para Feodora começou a gritar antes de gemer. Ai, dói gritar. Meu Deus, Lotus disse antes de fazer algo que Locke não esperava. Ele começou a fazer uma pausa. Na verdade, tenho certeza que não precisamos lutar. Vamos apenas competir de forma não violenta. Sim, ótima ideia, tchau. Você diz isso depois de basicamente abrir minhas costas? Feodora gritou agressivamente antes de gemer de dor novamente. Não, Locke gritou antes de fazer seu movimento. Ele saltou alto no ar antes que Feodora pudesse piscar enquanto tentava chutar Lotus. No entanto, você com certeza é rápido. Lotus disse antes de emitir fumaça de sua mão, recuperando a sorte. Embora Feodora pudesse ver que ele havia emergido da fumaça ao pousar no teto. Ele se esquivou de mim? Ele pensou antes de perceber a fumaça. O que é isso? Fumaça? Os olhos de Feodora se arregalaram ao perceber. Ei! Ela gritou para Locke enquanto isso fazia estremecer. Não respire a fumaça. Vai! Feodora de repente encontrou sua boca abafada pela mesma fumaça que Lotus havia usado. Seu próprio grimório estava ao seu lado enquanto a fumaça se dissipava. Desculpe, Feodora, mas não posso deixar você contar tudo. Lotus disse enquanto Feodora tentava tirar a amarração de sua boca, embora, ele logo olhou para Locke. Eu posso ver porque os cidadãos do Reino Clover ficariam bravos. Quero dizer, estamos tentando invadir aqui e ali, contratando a família Capacete para eliminar os capitães.
Peço desculpas por todos os problemas que o reino Diamond está causando a você. Mas veja, nosso reino está ficando sem recursos, então também teremos dificuldade se quisermos sobreviver. Não temos muita escolha. Ok, certo. Feodora pensou enquanto sorria com escárnio para ele. Agora, não me olhe assim, Lotus disse a Feodora. Você sabe como a vida pode ser difícil, especialmente quando você tem 3 filhas. É assim mesmo? Locke gritou enquanto voava em direção a Lotus. Ele atacou dando outro chute. Desta vez ele se esquivou do ataque por pouco, já que conseguiu acertar sua bochecha. Feodora conseguiu proteger os olhos dos escombros, mas quando abriu viu que o pé de Locke estava na frente de seu rosto. Ela podia sentir a intensidade da atmosfera sozinha, como se uma faca tivesse atravessado seu coração. Esse sentimento, Feodora pensou enquanto se lembrava de quando enfrentou Jack, é quase como naquela época. Há quanto tempo ele tem isso? Locke logo riu quando todo seu corpo despertou. Eu não me importo, contanto que eu consiga lutar contra pessoas fortes. Lotus soltou uma risada. Parece que encontrei algum problema real. Este velho pode chorar. Feodora observou enquanto os dois começaram a batalhar, enquanto todos esses pensamentos repentinos subiam à sua cabeça, embora não tenha passado muito tempo antes que ela percebesse uma saída do quarto. Naquele momento, ela só conseguia pensar em uma coisa enquanto lutava para ficar de pé. Lesão ou não, ela pensou enquanto começava a se mover enquanto cambaleava enquanto seus ferimentos pioravam. Seus olhos mudaram para o tom familiar de azul gelo antes que a faixa branca retornasse. Ela parecia ter tirado a abafa apenas puxando o ar. Eu não vou deixar ele morrer pelas mãos deles. De novo não. Depois que tudo se acalmou, os dois grupos começaram a avançar na masmorra, embora Pris tenha acabado ficando na cesta de flores com Brenin, Saurize e Lian. Eles conseguiram chegar a um acordo, pois com a ajuda de Pluck ele estava arrastando a cesta para que eles não tivessem que se preocupar tanto com isso. Embora Pluck não estivesse muito feliz com a situação. Pluck, não reclame. E o Kiko disse a ele, pelo menos agora você fará os exercícios de que precisa. Eu tenho todo o direito de estar. Pluck gritou. Por que não, estúpido do Silva? Estou mais em forma do que ela e seus grandes obstáculos. Noelle ficou vermelha enquanto gritava, desculpa? Porque você vai acabar sendo a mãe do Pris se eu deixar outra pessoa arrastar a cesta. E o Kiko disse enquanto olhava por cima do ombro vendo que Pris estava conversando com Brenin, Lian e Saurize, e a última coisa que ela precisa agora é ser oprimida por você, sem mencionar que você vai puni-la e ela definitivamente não faz. Não preciso disso. Sim, mas ainda assim, ela escondeu sua doença de nós, o que é pior. Ela contou ao estúpido Silva Fierce, em vez de a seu melhor amigo, que a conhecia há mais tempo. E o Kiko disse a ele, por causa de como você reagirá e lembre-se do que eu disse sobre insultar Noelle. Luke bufou ao virar a cabeça antes de dizer com um beicinho, sim, sim. Asta e Yuno logo se aproximaram da cesta, pois puderam ver que alguns dos pequenos espíritos estavam sentados em sua cabeça e pareciam brilhar. Ei, Asta disse, você está bem? Sabe, uma vez sonhei que estava deitado em uma cama de nuvens. Pris disse enquanto ria antes de tossir. Acordar em um canteiro de flores é o segundo mais próximo. Asta não pôde deixar de sorrir. Você se sente melhor? Tudo ainda dói, embora não tanto graças ao feitiço de Mimosa e ao que eles fizeram. Pris disse com um sorriso cansado. Quando eu estiver melhor, pensarei em um presente para todos vocês. E você tem certeza de que não precisa de um de nós para tirá-lo da masmorra? Yuno perguntou. Eu poderia entrar em contato com o Capitão William e... Pris apenas balançou a cabeça. Isso só vai preocupá-lo, sem mencionar que há uma boa chance de me ouvir também. Além disso, eu já aceitei a missão, então não importa o que aconteça, eu tenho que levar isso até o fim. Lian soltou uma pequena risada depois de soltar sua própria tosse. Você ainda é o mesmo velho Prisma de que me lembro. Sem mencionar que você está começando a soar como Zade. Obrigado, Lian. Pris disse, é tão bom falar com você de novo. Lian deu um tapinha na cabeça dela enquanto a bagunçava um pouco. O mesmo para você, tortinha. Ainda vou te matar por ter vindo aqui. Pris apenas riu timidamente desse tipo de coisa enquanto o próprio Lian olhava para ela. Pris e Brenin estavam nos contando sobre esses outros capitães. Saurize disse, é verdade? Esse Yami é do outro lado do mar, como Karazu. Sim, sim. Asta respondeu, pelo menos acho que sim. Saurize disse admirado, Bimi e Helena. Lian logo soltou um suspiro quando suas orelhas caíram ligeiramente enquanto ele parecia triste. Ainda não consigo acreditar que 5 séculos se passaram. Não há como mais alguém da aldeia ainda estar vivo. Sim, você está certo. Brenin disse enquanto seu olhar se suavizava. Isso ainda me incomoda. Mesmo que eu esteja aqui há mais tempo que você. Tem sido difícil me adaptar a um mundo diferente do nosso. Mesmo depois de 6 meses, além de outros. Passei por momentos difíceis e passei a maior parte do tempo aqui sem saber se vocês 3, e na época, mais Plu e sua família estavam vivos, Pris disse, antes de dar um sorriso reconfortante. Mas o que importa é que conseguimos nos encontrar, e estamos juntos agora, consegui cumprir minha promessa a vocês 3. Afinal, Brenin, Lian e Saurize pareciam confusos antes de cada um sorrir para ela. O que você está falando? Saurize perguntou. Você não quebrou. Mas, Pris logo disse, eu desapareci naquela tempestade. E nem me lembro porque estava lá. Lian apenas balançou a cabeça. Estúpido, isso não significa nada, não para nós. Você já esqueceu? Brenin perguntou. Enquanto tivermos nosso vínculo, aquela promessa que você nos fez, nunca seremos quebrados. Não importa o que aconteça conosco. Pris não pôde deixar de chorar, enquanto Asta e Yuno não puderam deixar de bajular esse tipo de coisa. Ei! Asta logo disse a eles. Vocês sabem, contanto que nos tenham, vocês ficarão bem. Podemos mostrar-lhes o que fazer. Estamos ansiosos para isso. Saurize disse com um sorriso. Lian não pôde evitar um rosnado quando um pensamento lhe ocorreu. Será que temos mesmo que compartilhar com os humanos? Ele disse com um sorriso de escárnio. A última coisa que quero é cheirar como eles. O que? Asta exclamou.
Volte novamente? Yuno perguntou. Mas você amou nossa aldeia. Pris apontou enquanto ela tossia. Aquilo foi diferente, era nossa casa. Ele respondeu, e eu confiei naqueles humanos, incluindo sua família e Barbados, apesar de quão irritante um deles é. Eu ouvi isso, bola de pelo. Luke disse com um olhar malicioso. Vá morre peste. Liam gritou antes de soltar uma tosse rouca, droga. Obrigado, mas não, obrigado. Luke disse com um olhar. Você vai gostar deles, Liam, confia em mim. Pris respondeu, especialmente esse cara chamado Magna. Eu sei que você vai se dar bem com ele. Sim, Liam disse, eu acreditarei nisso quando todo o inferno congelar. Se você não confia nos humanos, você odiará os Silvas. Luke disse baixinho. Luke, Yukiko gritou antes de beliscar sua orelha, fazendo gritar. Não me faça te ferir. Luke gritou. Desculpe, desculpe. Nossa, eu não confio em nenhum ser humano em geral, não apenas naquela família pela qual você tem uma briga. Liam disse. E a última coisa que quero é cheirar como eles. Asta logo gritou com Liam. Ei, eu não fedo. Confie em mim, Liam disse. Vocês têm um cheiro muito distinto. Desculpe você. Asta gritou enquanto levantava o punho. Tem certeza que ele vai ficar bem? Yuno perguntou a Prisma. Ele é um cara muito legal. Pris disse antes de tossir novamente, enquanto logo esfregava os olhos. Ele só precisa de ajuda para se aquecer. É melhor você dormir um pouco. Asta logo sugeriu, enquanto lhe dava um tapinha na cabeça. Estaremos na sala do tesouro em breve. Mas você pode precisar de mim. Ela disse. Asta deu-lhe um sorriso tranquilizador. Não se preocupe, com certeza vou acordá-la, certo? Promessa? Ela perguntou antes de segurar o dedo mindinho para ele. Asta acenou com a cabeça antes de entrelaçar o dedo mindinho com o dela, prometo. Agora durma um pouco. Yuno disse. Pris apenas assentiu antes de bocejar. Ela logo se deitou no canteiro de flores enquanto fechava os olhos. Você vai mantê-la aquecida para nós? Yuno perguntou a eles. Claro. Brenin respondeu com um aceno de cabeça. Não me diga o que fazer, humano. Liam disse. Você apenas nos mantém seguros. Saurize disse. Claro. Asta disse com um sorriso. Afinal, essa foi nossa outra promessa para Pri. Com isso, Brenin, Saurize e Liam mudaram para suas outras formas. Os chifres de Liam cresceram um pouco mais e pareciam galhos, já que ele parecia ser 2 vezes maior que Brenin. Seu pelo era igual ao cabelo, embora seus olhos estivessem em um buraco preto, enquanto seus olhos pareciam ter brilhado mais. Cada um deles se acomodou em torno do Pris enquanto também adormecia. Finalmente eles estão dormindo. Noelle disse aliviada antes de notar a expressão no rosto de Pris. Tão fofo. Ela logo disse quando seu rosto ficou um pouco vermelho. Morvin disse com um sorriso de gatinho. Av. Ela parece um bebê. Arfal disse. Que adorável. Luke engasgou com a saliva ao dizer. Droga. Tão fofo. Mesmo quando ela está dormindo, todos não conseguem evitar bajulá-la. Mimosa disse com uma risadinha. Klaus disse enquanto arrumava os óculos bem. É fofo. Ei, Karazu disse, eles disseram que a sala do tesouro ficava por aqui, certo? Deveria ser. Mimosa respondeu enquanto olhava para o que parecia ser um mapa iluminado por outra flor. Devíamos estar chegando perto dele agora. As marcas que eles deixaram aqui foram realmente úteis. Bom, Karazu disse, quanto mais cedo conseguirmos o tesouro, melhor. Klaus logo lançou um olhar para Karazu, típico ladrão, pensando em roubá-lo para si mesmo. Luke revirou os olhos ao dizer, é claro, ele está comentando como sempre, malditos 4 olhos. Klaus olhou para Pluck enquanto gritava, cuidado com a língua, Barbados. Na verdade, não estou. Karazu disse, enquanto Klaus parecia um pouco surpreso. Estou fazendo isso porque o capitão nos ordenou que pegássemos o tesouro e também trouxessemos os familiares dos batata fritas de volta para casa. Klaus disse a ele enquanto arrumava os óculos. Então você pretende roubar da família de Barbados, ou melhor, da princesa? Uau, Klaus. Fafanar disse, isso não é uma coisa legal de se dizer. Isso está indo longe demais. Morvin acrescentou. Típico da realeza. Luke disse. Desprezar as pessoas como se fosse uma certa pessoa. Karazu logo lançou um olhar para Klaus. Você realmente acha que eu pegaria o tesouro para mim? Não está certo? Klaus perguntou. Karazu balançou a cabeça com uma expressão de decepção. Estou neste país há tempo suficiente para ver que vocês, membros da realeza, são todos iguais. Você apenas assume a mesma coisa sobre uma pessoa, porque nossa vida era diferente da sua. Você não é diferente das pessoas do meu próprio país. Karazu logo se aproximou de Klaus, o que o fez pular pelo olhar que ele havia dado. Para sua informação, eu não me tornei um ladrão porque queria. Eu me tornei um para que nós pudéssemos permanecer vivos. Eu não peguei o que eu queria das pessoas. Eu só peguei o que precisava só para que pudéssemos viver para ver outro dia. Klaus ficou chocado porque não conseguia acreditar no que ouviu, pois Karazu apenas deu um sorriso de escárnio. Quer você acredite ou não, Karazu logo disse a ele, deixei meus dias de ladrão para trás, depois que o capitão deu a mim e a minha irmã um lugar onde poderíamos ficar. Embora ele não tenha exatamente me dado uma escolha sobre o assunto, mesmo que o fizesse, qualquer lugar seria melhor do que estar nas favelas de sua preciosa capital. No momento em que Klaus ficou sem palavras, não conseguiu encontrar uma resposta à declaração de Karazu, pois ficou surpreso. Tudo bem. Já chega de trote da sua parte, 4 olhos. Luke disse. Talvez devêssemos nos concentrar na tarefa em questão, em vez de julgar os outros como uma certa pessoa, então pare de ser arrogante. Klaus se encolheu ao atirar. Barbados. Estou certo, estou? Luke perguntou. Yukiko logo disse enquanto olhava para ele, Pluck Barbados. Luke imediatamente empalideceu ao dizer. Sim?
Yukiko estalou os nós dos dedos ao dizer, já chega, você já insultou seus companheiros de equipe. Não é minha culpa que Quatro Olhos seja arrogante, Feodora, não tenho nenhum comentário além de ela ser Feodora. Lack é um maníaco por batalha muito mais do que Lian e a Silva estúpida é tão bi. Antes que Pluck pudesse terminar, Yukiko deu um tapa forte na cabeça dele, fazendo quase todo mundo pular quando ele literalmente caiu no chão. Yukiko gritou, basta, você está sendo rude. Peça desculpas agora. Pluck disse enquanto gemia e se contorcia, sim, senhora. Klaus ajeitou os óculos enquanto dizia, às vezes esqueço como a senhora Barbados pode ser assustadora. Arfal acrescentou, sim, mais do que Morvin. Morvin disse enquanto tremia, sim. Carazu logo parou quando viram que ele estava prestes a desembainhar sua espada. A maioria deles foi levada de volta por isso. O que está errado? Mimosa perguntou. Carazu não respondeu, apenas a silenciou enquanto se virava para uma entrada que ficava próxima. Alguém vindo. Carazu disse. Asta disse. É alguém do diamante? Noelle disse enquanto pegava seu grimório. Eles estão vindo. Carazu disse. Cada um deles ficou em guarda enquanto se preparavam para atacar quem quer que passasse pela porta. Embora em um instante, Asta quase deixou cair a espada quando Yuno olhou horrorizado quando viu quem era. Feu. Asta e Yuno gritaram quando viram que ela estava manchada com sua cor. Feodora tinha um pequeno sorriso no rosto, apesar de seus olhos serem de um familiar azul gelo e uma faixa branca. Finalmente encontrei você. E o sabe tudo está aqui também. Que típico. No momento em que Feodora caiu de joelhos, Asta e Yuno imediatamente correram para o lado dela e a pegaram antes que ela pudesse cair no chão. O que aconteceu com ela? Noelle disse horrorizada. Ela está coberta com o próprio sangue. Pluck ficou chocado ao cobrir a boca. Quem fez isso com ela? Ei. Carazu disse, virando-se para Mimosa, você pode ajudá-la? Sim, mas Mimosa disse enquanto se virava para Pris. Com isso Carazu pareceu ter entendido enquanto estalava a língua droga. Alguém mais conhece algum feitiço de cura? Morvin logo disse ao levantar a mão, deixe comigo. Feodora soltou um gemido ao notar Pris dormindo em uma cesta de flores. Então você acabou descobrindo, hein? Feodora disse. Não a odeie muito. Ok, em minha defesa, eu me opus à ideia. Como se ficaríamos chateados com isso agora? Yuno disse. Feu, o que aconteceu? Asta disse. Quem fez isso com você? Alguém, que era um amigo que meus pais conheciam, lá no reino da Yamon. Feodora disse enquanto seus olhos revertiam enquanto sua linha desaparecia. Ele fez isso para que eu não me movesse, mas eu consegui escapar enquanto ele estava. Lidando com ele, eu mostrei a ele. Algo assim. Poderia me impedir de me mover, mas sinto um pouco de tontura. Você quer dizer sorte? Noelle perguntou enquanto ela se aproximava dela. Você ouviu? Onde ele está? Feodora logo apontou para trás dela. Ele está lá atrás. Mas ele não vai durar com sua magia. Ele é conhecido como Lotus do Inferno. Por uma razão. Ela logo percebeu a aparência de Asta e Yuno. Ei, Feodora disse, enquanto tentava sorrir, porque vocês têm uma aparência tão estranha. Só assim, Feodora ficou mole nos braços de Asta e Yuno. Feu! Asta e Yuno exclamaram. Mantenha-a quieta. Morvin disse enquanto preparava as mãos respirando fundo. Estrela mágia, pontos de pressão de cura. Num piscar de olhos, Morvin prendeu os dedos nas costas de Feodora, para surpresa deles, em um ritmo acelerado. Tão rápido, Asta exclamou. Uau! Noelle disse chocada. Como sempre, a magia de Morvin é impressionante. Mimosa comentou. Isso não será muito, mas pelo menos ela não morrerá de perda de sangue. Morvin disse. Vai aguentar até sairmos daqui. Obrigado, Morvin. Yuno disse com um suspiro. Então as pessoas do reino da Yamon estão realmente aqui? Noelle disse. Apenas a nossa maldita sorte. Carazu disse. Eu esperava que não os víssemos aqui. Pluck disse um tanto temeroso. Por que eles dentre todas as pessoas? O Kiko logo disse. Espere, ela disse Inferno Lotus? Sim. Yuno respondeu. Por quê? Droga, isso é ruim. E o Kiko disse, sem Yami para lidar com aquele cara, ele não vai durar. Temos que ir até lá para apoiar o Lack. Mas e o Prisma? Pluck disse, não podemos simplesmente deixá-la desprotegida. Ele está certo. Pelo menos um de nós deveria ficar para mantê-la segura. Carazu disse, vou ficar com ela. Pluck pareceu um pouco chocado. Espere, eu realmente ia sugerir que eu... Yuno, Asta logo disse enquanto a expressão em seus olhos mudava. Você cuidaria deles para mim? Yuno acenou com a cabeça enquanto pegava Feodora. Não se preocupe, eu irei. Com isso, Asta logo correu pelo corredor seguindo o rastro de sangue. Ei, idiota! Noelle gritou antes de correr atrás dele. O que diabos ele está fazendo? Pluck, vamos! E o Kiko disse enquanto pegava a mão dele. Pluck disse tentando processar. Sim, mas acho que... Cuide deles, cara azul. E o Kiko gritou enquanto arrastava seu filho atrás dela. Pluck gritou enquanto agitava os braços. Você está sério? Com isso, a maioria dos touros negros se aventurou pelo mesmo corredor por onde Feodora havia passado deixando a aurora dourada para trás. Yuno logo soltou um suspiro de alívio ao olhar para onde Pris estava. Nero estava ao seu lado enquanto ela descansava no canteiro de flores ao seu lado. Graças a Deus, ele pensou que você adormeceu na hora certa. Eu sei o quão chateado você teria ficado se visse Feu do jeito que ela está agora. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.